Olá, amigos, ADVJus no ar. Programa feito com aquele carinho, compromisso. Aliás, o compromisso com você que sempre me acompanha através aqui da TV, das redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Obrigado da companhia de sempre. E já começo pedindo para você que ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça, por favor, ok? youtube.com/ADVJusNet. Aí, iniciando o nosso programa, você vai ver no ADVJus TV de hoje. ADVJus Notícia Jurídica, ADV especial com várias participações, vocabulário jurídico, prestação de serviços, pergunte ao ADVJus e também o momento de vida. É comigo agora aqui no ADVJus, fique aqui. Legal, iniciando o nosso programa de hoje com uma notícia jurídica de interesse da classe advocatícia. Olha, agora advogados, aí tem os seus honorários contratuais com preferência sobre créditos tributários. O STF manteve entendimento de que os honorários advocatícios contratuais têm preferência sobre créditos tributários, equiparando-os aos créditos trabalhistas. Muito bem. A decisão do tribunal baseou-se no fato de que os honorários muitas vezes são a única fonte de renda dos advogados e por esta razão se equiparam aos créditos tributários. A decisão, portanto, tem como base a natureza alimentar da remuneração advocatícia, que é destinada à subsistência do profissional e da sua família. A tese formada baseia-se na constitucionalidade do parágrafo 14, artigo 85 do CPC, no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, ainda considerando o teor do artigo 168 do CTN, Código Tributário Nacional. A OAB, que atuou no processo, celebrou a decisão. Parabéns. Fonte Conjur. Sequência do nosso programa, agora nós vamos falar de ADV especial, Prática Processual Penal, com o doutor Joaquim Romão Neto. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Vamos falar hoje sobre um dos princípios mais importantes do nosso sistema de justiça e muitas vezes muitíssimo desrespeitado, que é a presunção de inocência. Esse princípio significa que toda pessoa deve ser considerada inocente até que se prove o contrário, por meio de um julgamento justo, com direito à plenitude de defesa e, claro, respeitando as regras do processo. A presunção de inocência está prevista na nossa Constituição, no artigo 5º, e também em documentos internacionais, como a Declaração dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Isso quer dizer que ninguém pode ser tratado como culpado só por ser acusado. Cabe ao Estado, por meio do Ministério Público ou da Polícia, apresentar as provas suficientes da culpa. De outro lado, o acusado não teria obrigação nenhuma de provar sua inocência. Inclusive, tem o direito de permanecer em silêncio. Mas, na prática, o que vemos muitas vezes é o contrário, O sistema penal brasileiro muitas das vezes inverte essa lógica. Então, se uma pessoa tem um mandado de prisão temporária contra si, por exemplo, muitos dizem que ela deveria se entregar para provar que é inocente, mas isso está errado. Ou se uma pessoa está foragida, quem tem o dever de capturá-la é o Estado. A pessoa não está obrigada a facilitar a própria prisão, até porque ela é ainda presumidamente inocente. A responsabilidade é do Estado, ele quem acusa, quem investiga e quem deve principalmente garantir que as regras do jogo sejam respeitadas. Cobrar que o réu se entregue ou se acuse é desrespeitar, obviamente, a presunção de inocência e transformando o que é um direito num dever. Isso mostra como, infelizmente, o sistema penal trata o suspeito como culpado desde o início, principalmente às vezes quando o réu é pobre ou já sofreu também algum tipo de exclusão social. Bom, a regra é que o acusado responda o processo penal em liberdade e a prisão antes do fim do julgamento só pode acontecer em casos específicos, como a possibilidade de fuga, por exemplo. A presunção de inocência também garante que só após o fim de todos os recursos é que a pessoa deve ser considerada definitivamente culpada. Por isso, não se pode antecipar a pena antes do chamado trânsito em julgado, ou seja, antes que o processo acabe de forma definitiva. Por fim, vale lembrar o respeito à presunção de inocência protege a todos, inclusive até as próprias autoridades, quando elas são investigadas, por exemplo, por seus desvios de conduta. Tem um jargão de que é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
E isso nada mais é do que um processo penal justo, democrático e que respeite os direitos fundamentais. Muito agradecido pela sua atenção e até o próximo ADV Especial. Ok, obrigado, doutor. Meus amigos, agora é o momento do desafio vocabulário jurídico aqui do ADVJus. Olha, o que é e quando se aplica o interdito proibitório, você sabe? No intervalinho a gente vai refrescar sua memória, ok? Interdito proibitório. Sequência agora mais um ADV especial, direito da moda, propriedade intelectual, com a capacidade e competência da doutora Rafaela Leone. Veja. Olá, eu sou a doutora Rafaela Leone e aqui no ADVJus Especial falarei sobre direito da moda e propriedade intelectual. Hoje eu quero destacar as implicações legais da apropriação cultural na indústria da moda. A apropriação cultural refere-se ao uso de elementos de uma cultura por outra, muitas vezes sem o devido respeito ou compreensão do significado e do contexto cultural. Isso pode levar a controvérsias e problemas legais, principalmente se os elementos usados forem considerados sagrados ou tiverem um significado profundo para a cultura de origem. Algumas diretrizes para evitar problemas legais relacionados à apropriação cultural na indústria da moda são: antes de usar elementos de uma cultura específica, faça uma pesquisa completa sobre suas tradições, significados e contextos. Conheça a história por trás dos símbolos, estilos e práticas que está considerando. Colabore com designers ou artesãos da cultura em questão. Isso não só traz autenticidade, mas também garante que os criadores sejam reconhecidos e recompensados. Não reduza culturas a estereótipos ou representações superficiais, uma vez que pode ser ofensivo e prejudicial. Se estiver usando elementos que são propriedade intelectual de uma cultura específica, considere obter licenças ou permissões. Esteja ciente de que alguns designers podem estar protegidos por direitos autorais. Seja claro sobre suas intenções e o que você está fazendo. Comunicar-se abertamente pode ajudar a mitigar mal-entendidos. Use suas plataformas para educar os consumidores sobre a cultura que você está referenciando, promovendo respeito e compreensão. Considere consultar um advogado especializado em propriedade intelectual e direitos culturais, ao desenvolver coleções que incorporam elementos de diferentes culturas. Avalie riscos legais associados ao uso de certos elementos culturais. A moda deve ser uma celebração da diversidade cultural, não uma fonte de exploração. Ao adotar uma abordagem respeitosa e informada, é possível evitar problemas legais e contribuir para um ambiente mais positivo e inclusivo na indústria da moda. Em breve eu voltarei com mais temas de direito da moda e propriedade intelectual. Até lá! Meus amigos, agora uma prestaçãozinha de serviço, nós nunca falamos aqui, né, mas atendendo a pedidos, nada mais justo, né, do que a gente falar a respeito do direito das pessoas com fibromialgia. Olha, fibromialgia é uma síndrome crônica que causa dor generalizada e persistente no corpo, acompanhada de fadiga, sono não reparador, entre outros sintomas. Terrível, né? Então agora a gente quer falar a respeito das pessoas que têm isso e os seus direitos. Essas pessoas com fibromialgia podem conseguir seus direitos, incluindo benefícios previdenciários e tratamento adequado. O projeto de lei 3010/2019, aprovado já no Senado, equipara pacientes dessa doença, né, da fibromialgia, a pessoas com deficiência, garantindo-lhes os mesmos direitos. Além disso, a Lei Federal 14.705, de 2023, estabelece diretrizes para o tratamento da fibromialgia no SUS, incluindo o acesso a medicamentos e acompanhamento. Também podem ter direito a benefícios como auxílio-doença, né, ou aposentadoria por invalidez, caso a doença cause incapacidade para o trabalho. Ok? Dado o recado. Agora eu vou chamar aqui no ADVJus, meus amigos, o intervalinho, que é bem curtinho. Voltamos na sequência. Fique aqui. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer.
Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito. Interdito proibitório é uma medida preventiva utilizada quando há um justo receio de que a posse seja molestada, mas ainda não ocorreu a efetiva turbação ou esbulho. É também um mecanismo para evitar a ameaça à posse se concretize. Legal, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Meus amigos, olha, o ADVJus conseguindo aqui profundos sentimentos de pesar, pela recente perda, pela passagem do Dr. Marcelo Salomão, nosso admirável colega, aliás, um advogado admirável mesmo, e colega também, que atualmente ocupava a presidência do escritório tão famoso, Escritório Brasil Salomão. E, infelizmente, logo na sequência também veio a óbito o seu pai, o estimadíssimo por mim e por tanta gente, Dr. Brasil Salomão. Realmente perdas inestimáveis, tanto para a comunidade jurídica, como para familiares, amigos, clientes, Nós nos orgulhamos de tê-los aqui no hall de participantes, de entrevistados do ADVJus. Deus conforte a todos nós. Vida que segue. Agora um recadinho para você a respeito de uma campanha importantíssima da OAB aqui de Ribeirão Preto, campanha Advocacia Solidária, Aqueça um Inverno. Doe roupas e cobertores, inclusive a OAB aqui de Ribeirão Preto, por meio desta campanha da Advocacia Solidária, está convidando você a transformar realmente essa empatia em ação, tá? Doe roupas e cobertores em bom estado e faça a diferença neste inverno. Vamos deixar o inverno um pouquinho mais ameno para tanta gente que precisa, não é isso? Olha, um ponto de coleta, esse mesmo que a gente está se referindo, na Casa da Advocacia aqui de Ribeirão Preto, na Rua do Cavaleiro, Torquato Rizzi, 215, no Jardim São Luís. Faça sim essa atitude aí humanitária, ok? Vamos todos participar. Sequência do nosso programa agora, dever especial, prática processual e sucessões, com a competência do doutor Sérgio de Oliveira Dias. Confira aí. Olá, amigos do ADVJus, uma grata satisfação, mais um programa juntos aqui. E hoje vamos trazer uma ótima notícia dentro do direito das sucessões. Nós tivemos a edição de uma lei que autorizava que a homologação da partilha sendo amigável, o ITCMD poderia ser recolhido posteriormente. Essa lei passou a ser aplicada inicialmente, mas houve um questionamento através de uma ação direta de inconstitucionalidade no Distrito Federal. E
Felizmente, agora, depois de quase 4 anos de tramitação, nós tivemos uma decisão favorável. O ministro relator André Mendonça entendeu que essa lei ela não é inconstitucional, não fere a isonomia da tributação e autorizou. Então agora nós temos aí, o colegiado já acolheu esse voto da relatoria e nós temos hoje a possibilidade, então, nos processos judiciais de inventário judicial, para amenizar, para poder adiantar, para agilizar a conclusão do processo de inventário, está sendo autorizada, então, está autorizado legalmente que seja homologada a partilha sem que haja o recolhimento do ITCMD, mas ele deverá ser recolhido, não é uma isenção do ITCMD. Está sendo postergado o recolhimento do ITCMD para o ato de registro dessa partilha. Então, aquela família que possui dentro do inventário imóveis, mas não dispõe de recursos financeiros imediatos para que possa fazer o pagamento do ITCMD, ele pode se valer desse benefício. A partilha sendo homologada, ele vai pegar essa documentação e oportunamente um desses imóveis podem ser negociados e pode ser vendido e junto com essa venda paga o ITCMD e já faz a escritura e o registro conjuntamente. Então é uma ótima notícia e vai auxiliar bastante as pessoas que se encontram nessa condição e tem um grande propósito, né? Resolver os conflitos da sociedade, abreviar o sofrimento e trazer paz. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E na dúvida, consulte sempre o seu advogado. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio. Agora, um aviso aí aos advogados ligados à 12ª subseção com relação a prazos, né? Atenção, advocacia e comunidade jurídica. Entre os dias 7 e 11, né? Hoje dia 10, então 10 e 11 ainda de julho de 2025, evidente, os prazos processuais e os atendimentos ao público nas varas cíveis da 12ª sessão estão suspensos, conforme comunicados aí que estão consignados para você, tá? Comunicados lá do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. A suspensão abrange comarcas de Ribeirão, Cravinhos, Jardinópolis, Serrana, São Simão, Santa Rosa do Viterbo, em razão da capacitação para a implantação do sistema EPROC. Tá? O balcão virtual também ficará indisponível no período, ok? Somente casos urgentes, né? E audiências já designadas anteriormente vão seguir o curso normal. Meus amigos, agora eu pergunte ao ADVJus. Olha, inclusive eu estou colocando aqui mais uma vez, né, o nosso endereço para você mandar aí a sua intenção de entrevista aqui em nosso programa, tá? Evidentemente, entrevista jurídica, né, de assuntos jurídicos com o pessoal da área. Pode ser aí da área da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, da polícia, tá? Secretaria de Segurança Pública, não tem problema. São todos nossos colegas, todos são bem-vindos aqui no ADVJus. Então envie aí a sua pergunta para o programa @advjus.net, ok? Olha a pergunta que, aliás, foram 3, tá? Do mesmo tema, mas a primeira é a seguinte: qual é ou quais são as principais diferenças entre mediação e conciliação? A resposta já foi nos dada anteriormente pelo doutor Aloísio de Freitas Miele, quando aqui esteve no ADVJus. Veja a resposta. Primeira diferença que nós temos que ter é que a mediação, conciliação e negociação são os métodos autocompositivos em que as próprias partes buscam solucionar os seus conflitos. E a diferença entre conciliação e mediação, o próprio Código de Processo Civil vai nos trazer, ele vai dizer que é o seguinte: o conciliador, em regra, ele auxilia gerando opções para que as partes possam chegar a um acordo. Via de regra, as partes não possuíam uma relação anterior. Já na mediação, o mediador ele vai tentar e buscar restabelecer a relação anteriormente existida entre as partes, ou seja, em regra, as partes que estão em conflito, elas possuíam uma relação jurídica ou uma relação pessoal anterior. E eu costumo distinguir aí em dois exemplos. Um
acidente de automóvel onde as partes não se conhecem, conciliação. O outro, por exemplo, questões ligadas ao direito de família, como há uma relação anterior, né, a mediação. E a mediação vai trabalhar muito com a ideia do ganha-ganha, da ideia de cooperar. Agora, a outra pergunta, né, da mesma vertente, que é a seguinte: a autocomposição sugerida no Código de Processo Civil pode agilizar demandas? Quer dizer, precisa, né? Vamos ver o que falou o doutor Aloísio. Vamos lá, é importantíssimo o que o senhor tocou, doutor Marco, porque o Código de Processo Civil, por exemplo, traz lá no seu título fundamentos do Código de Processo Civil e traz a autocomposição como um dos fundamentos e trazendo esta questão de obrigatoriedade de trazer a ideia de que tanto juízes quanto promotores, procuradores e advogados busquem utilizar os métodos autocompositivos, negociação, conciliação e mediação. Agora, para que tudo isso tenha eficácia e eficiência, é preciso que os nossos colegas advogados compreendam, entendam esses institutos e tragam de forma prática, fazer isso do seu dia a dia. Isso é muito importante. Ok. Agora a pergunta derradeira, né, para o doutor Aloísio é a seguinte: a mediação se sedimentou? Porque todo mundo reclama da morosidade, né, do judiciário, das ações desencadeadas no judiciário. E a mediação é, assim, um fator de descomplicação, de agilidade nas ações. E a pergunta foi essa: a mediação se sedimentou? Ela está efetiva? Doutor Marco, eu diria hoje que sim, nesse caminho nós estamos pavimentando, hoje está bem pavimentado, nós temos sim bastante colegas, bastante estudiosos inclusive sobre o tema, a professora Fernanda é uma delas, nós vemos muitos jovens advogados e esses jovens advogados querendo aprender mais sobre negociação, mediação, conciliação, mas falando especificamente da mediação, eu vejo que nós crescemos bastante e eu vejo também a atuação dos nossos sejusques hoje muito importante, com mediadores muito bem formados, capacitados, mas ainda tem um caminho a percorrer e esse caminho ele está vinculado também ao que nós aprendemos na graduação, que é muito mais o litígio, o judiciário, do que a autocomposição. Então essa é uma questão também que nós precisamos voltar os olhos, mas eu entendo que nós melhoramos muito. Dou aula na graduação há 8 anos, antes não existiam essas disciplinas específicas e hoje eu diria que todas as universidades, ao menos aqui em Ribeirão Preto, na nossa região, as grandes universidades do país já têm na grade curricular os métodos adequados de solução de conflitos, os autocompositivos e também a arbitragem, que é um método heterocompositivo. Legal, muito obrigado ao doutor Aloísio de Freitas Miele. Excelentes respostas que já havia concedido para nós aqui no ADVJus. Agora o momento do sorriso, momento divino, vinho é tudo de bom, oferecimento La Botilha. Veja. Esse é o Chateau Sorbet, vinho de Haut Medoc na França, feito com Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. Um vinho muito bem estruturado, com aromas de couro, um pouco mais rústicos e também com notas frutadas, como por exemplo de cereja madura. Esse é um vinho que no paladar ele é muito envolvente, muito estruturado, combina muito bem com carnes vermelhas, com pato confitado e com alimentos com maior potência no paladar. É um vinho muito saboroso, muito gostoso, que vale muito a pena conhecer. Vem para La Botilha. Legal, finalzinho de mais um ADVJus. Programaço, hein? Mas o próximo será ainda mais interessante, conto com você. ADVJus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte. Você também.
Na próxima semana estamos de volta. Um forte abraço e até o próximo. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito.